Fala galera, esse aqui é mais um Nerdezaria, eu sou a Mercearia de Nerdices da internet e hoje eu tô tomando conta aqui do Nerdezaria HQ. Vou mandar ver aqui, a gente fala hoje sobre Batman, Superman, Poder Absoluto, daqui a pouco, depois da vinheta. É isso aí galera, geralmente quem faz o Nerdezaria HQ é a Andresa, eu participo pouco desse quadro, vou procurar participar mais. Eu pedi licença, Andresa, para poder falar dessa revista que eu guardei pra caramba. Galera, essa revista aqui, Batman e Superman, Poder Absoluto. Eu esperei bastante por essa revista aqui chegar. Eu sou assinante dessa coleção da Eagle Moss. A gente não faz isso, a gente não faz esses programas de HQ falando das revistas da Eagle Moss, porque a gente é patrocinado pela Eagle Moss. Muito pelo contrário, a Eagle Moss me dá muito trabalho, me dá muita dor de cabeça. Demora a chegar as minhas revistas, mas a gente sabe que o conteúdo é bom, a gente sabe que as histórias são boas, então a gente resolveu falar para vocês dessas histórias que são muito legais, em particular dessa história de Batman e Superman, Poder Absoluto. Eu curti bastante, eu já tinha lido em outras ocasiões, mas dessa vez, relendo, eu pude ver o quanto essa história é legal, o quanto ela é rica no seu conteúdo. Para quem curte HQ, para quem curte multiverso, essa revista é excelente. Acontece às vezes a gente esquecer de colocar outra câmera para filmar, mas a gente resolve isso agora, tá? Tô aqui, mas tô aí. Então é isso, vamos falar um pouco dessa revista Poder Absoluto da coleção da Eagle Moss para vocês. Primeiro, essa revista foi feita um roteiro por Jeff Lubb. Eu gosto muito dos roteiros de Jeff Lubb. Para você, se você não está lembrando muito dele, a galera que curte mais séries de TV vai lembrar de Jeff Lubb como um dos produtores aí da série Luke Cage da Netflix. O cara escreve muito bem, mas a história dele de quadrinho é muito maior. Ele escreveu coisas muito legais, histórias muito boas. O desenho ficou a cargo de Carlos Pacheco e também de Ivan Reis, muito conhecido nosso. A gente tem alguns desenhos aqui de Ivan Reis no nosso cenário. A gente conheceu Ivan Reis na CCXP, a gente conheceu o trabalho do cara mais pessoalmente. A gente conheceu ele na CCXP Tour aqui de Recife. Ivan Reis é um dos grandes nomes das HQs, da DC Comics na atualidade. O trabalho dele é muito bom, desenha muito bem. Curto bastante o trabalho de Ivan Reis. O arte final ficou a cargo de Jesus Merino, também um cara bastante conhecido. As cores é de Laura Martin. Então isso, digamos que é a equipe técnica aí que fez esta revista da DC Comics, Poder Absoluto, Batman e Superman. Mas falando um pouco agora da HQ, falando um pouco da história, eu tenho certeza que você vai gostar, porque ela faz um panorama geral de várias histórias consagradas da DC Comics. Mas vamos falar lá do começo. Imagina um mundo que é governado por Batman e Superman, governado com mão de ferro. Eles são os senhores do mundo, eles são os senhores da ordem do mundo. E uma coisa muito interessante a gente falar no começo da história, sem contar detalhes, porque a gente sabe que tem uma galera que fica falando, contou spoilers, spoilers de uma revista que saiu há muito tempo, se você não leu, meu amigo, francamente. Mas vamos lá, vamos entender um pouco esse lado. Se você não leu essa revista, você vai se deparar com uma realidade muito interessante. Imagina só, Superman, na hora que ele vai caindo lá no Kansas, lá em Smallville, e antes dele ser pego para ser criado por Martha e Jonathan Kent, há uma intervenção de alguns seres que automaticamente aniquilam Martha e Jonathan da história e pegam o Superman para eles. Imagina, de posse da criança ou daquilo que viria a ser o homem mais poderoso da face da Terra, de posse do Superman, é uma arma sem precedentes. Imagina naquele momento que o jovem, a criança Bruce Wayne, está saindo do teatro com seus pais e acontece o crime que os pais lá de Bruce Wayne são mortos por aquele bandido. Automaticamente pessoas se aproximam dele e pegam aquela criança para eles, com todo aquele trauma de ter perdido seus pais e com toda aquela força incontida dentro dele. Agora também seria uma outra arma. Batman viria a ser aquele que seria o maior detetive do mundo e uma das mentes mais brilhantes do mundo. Bem, nós temos aí o pano de fundo da história. Nós já vimos o que aconteceu com Batman
e com o Superman no começo dessa história. Agora imagina que eles dois estão sendo criados por pessoas que querem o poder. De alguma forma eles querem manipular a história e fazer com que esses dois sejam os grandes governantes do planeta Terra. É por aí que a história vai acontecendo. É mais ou menos como acontece em Justice. Só que em Justice é apenas Superman dirigindo a Terra com mão de ferro. Ele é o grande governante supremo da Terra com mão de ferro. Mas imagina aí que nós temos agora Batman e também temos Superman governando juntos. Eles que são criados como irmãos e se têm um ao outro como irmãos. E aqueles super-heróis que nós estamos acostumados a ver, o Arqueiro Verde, a Mulher Maravilha, o Caçador de Marte, todos eles fazem parte de uma espécie de resistência. Eles atuam mais ou menos, lembrando novamente em Justice, eles atuam como uma espécie de resistência, combatendo a força tirana de Batman e Superman governando a Terra. E tudo isso acontece numa história de uma maneira muito interessante, porque mostra lá que tem uma estátua do Batman e do Superman. Engraçado que fica parecendo com que eles são aqueles ditadores supremos da nação, que coloca lá a sua estátua. Isso fica muito nítido na história, e o que fica muito mais nítido é que eles são implacáveis com quem são contra o governo dele, ou com quem é contra o governo deles. Eles são extremamente cruéis e implacáveis. E o que é mais interessante disso tudo é que nós vemos lá aqueles heróis que nós conhecemos lá. Tá lá o Superman, tá lá o Batman, tá lá aquele senso de justiça do Superman, tá lá aquele senso moral do Batman. Só que eles são mal dirigidos para isso. E tudo isso faz com que a história os leve para um ápice, que é a luta deles, o embate deles contra a resistência que se levantaram contra eles. E em um determinado momento acontece um fato muito peculiar, muito interessante. Eu vou contar essa bexiga. Em determinado momento da história acontece um fato muito peculiar que envolve viagem no tempo. Você precisa ler para você ver. E essa intervenção no tempo começa a jogar Batman e Superman em várias terras ou em várias realidades em que eles existam. Eu achei isso muito interessante, porque eles de certa forma revisitam as histórias consagradas de Batman e Superman, histórias consagradas da DC Comics, e é muito legal. A gente vê lá uma pincelada em Crise nas Infinitas Terras, a gente vê lá uma pincelada em alguns Elseworlds, muito interessante ver isso. A gente vê lá uma pincelada inclusive em Reino do Amanhã, aparece um Superman do Reino do Amanhã, aparece Darkseid, aparece toda uma união de personagens que nós vimos em outras histórias. E no final ele dá até uma pincelada muito legal, cara, na história, o que aconteceu com o Superman consagradíssimo, uma história muito boa de Alan Moore. Aqui tem uma parte muito interessante e mostra isso, cara. Mostra lá o pai do Batman, coroa, com aquela roupa de morcego, que viria a ser a roupa do Batman, e que ele não precisaria usar, porque ele não era um combatente do crime, ele não é, nessa realidade, um vigilante noturno. Cara, imperdível essa revista, imperdível o conteúdo dessa história para quem curte DC Comics. A galera tem feito uma crítica que eu acho muito interessante. Eu discordo frontalmente desse tipo de crítica, que diz que a DC Comics vive de revisitar suas histórias e não consegue se sustentar se não revisitar as suas antigas histórias mais consagradas. E eu discordo justamente porque isso é o legado da DC Comics. A DC, ela tem uma história muito boa com relação a multiverso. E não explorar o multiverso é um erro, porque a história da DC Comics, pra você ter ideia, uma das histórias mais consagradas da própria DC e de quem lê quadrinhos é Crise nas Infinitas Terras. Uma história que fala de multiverso, que tem uma profundidade muito grande. Eu, quando li a primeira vez Crise nas Infinitas Terras, eu fiquei louco, velho. Uma história muito boa, uma história, cara, gigante. Uma história que seria inclusive impossível nos dias de hoje fazer um filme, porque a galera realmente não ia entender ou não ia gostar da profundidade dos filmes. Muita gente que a galera gosta morre, muita coisa acontece, e coisa de uma profundidade da história que é incrível. Então, se você vê a DC Comics em algum momento revisitar a sua própria história, ela faz uma história e visita uma outra terra, cara, isso é um trunfo.
A DC ela tem esse trunfo nas mãos, que é falar sobre as terras, Terra 1, Terra 2, Terra 3. Quando ela quer dar uma modificada nas histórias dos seus personagens, ela vai lá e faz uma história numa terra diferente. Numa Terra 1, numa Terra 2, numa Terra 22. Cara, ela tem isso e eu acho isso muito legal. Então assim, dizer que essa revista é mais do mesmo é um erro. Ela é muito boa. Ela pode ser vista assim como uma revista Elseworld. Ela não saiu com esse selo, mas ela é uma realidade paralela que aconteceria se Batman e Superman não tivesse a história do universo regular, que eles têm a história que a gente mais conhece, a história que digamos que é a história base dos dois. Recomendo demais Batman e Superman, Poder Absoluto, uma história muito boa, uma história para quem curte quadrinhos, para quem não se contenta com a história beabá, para quem não se contenta com história rasa. Essa história é muito boa, cara, e ela faz alusão a muita coisa que foi sucesso na DC, muito bom de se ver. E para você que vai ler, você vai amar, você vai gostar pra caramba dessa história, eu garanto. Se você leu, conta o que você achou aqui nos comentários. Galera, esse é o nosso Nerdezaria HQ, mais uma vez falando sobre uma história massa aí da coleção da Igor Moss. A gente quer pedir para vocês que deixe o seu like nesse vídeo, que também, se você não é assinante do nosso canal, que você possa assinar o nosso canal, também curtir a nossa página de Facebook e de Instagram. A gente vai fazer muito mais coisas de HQ porque a gente curte bastante. Espero vocês no próximo Nerdezaria HQ. Grande abraço, hasta luego, bye bye. Histórias muito boas que você... Só um minutinho. Gostaria de entender.